A vinheta do vídeo que você viu é uma cena de um desenho animado feito por Benny Johnson, que se tornou talvez a voz mais marcante do MAGA nos Estados Unidos. E aqui está o próprio Benny. É sobre nós, no caso da Ucrânia. Ao vermos o governo federal despejar somas incalculáveis na guerra na Ucrânia, centenas de bilhões de dólares, percebemos que algo diferente ocorria, e era exatamente isso. Os Estados Unidos interceptaram mensagens do governo ucraniano sobre um complô para financiar a reeleição de Biden e outro para assassinar Trump. Eu já contei que Tulsi Gabbard descobriu uma troca de mensagens entre ucranianos ainda não identificados no poder e democratas ainda não identificados, também no poder, mas do nosso lado, é claro. Nessa troca de mensagens, discutia-se como enviar de volta para os Estados Unidos 200 milhões de dólares da ajuda americana para financiar a eleição de Biden. Ou, enfim, qualquer outra pessoa que fosse contra o Trump. Agora descobriram mais um detalhe. Além do dinheiro, discutiu-se um atentado para assassinar candidatos à presidência, cujo sobrenome, como você deve imaginar, é Trump. Se alguém acha que isso está além da realidade, quero lembrar vocês do Ryan Ralph, que foi pego e neutralizado enquanto estava de tocaia no campo de golfe. Ele estava a cerca de 100 metros do Trump e dos amigos, trocando mensagens com alguém na Ucrânia sobre armas para atentar contra o Trump. Então isso não é totalmente inventado. Em partes. Como a interceptação das informações aconteceu durante o governo do Biden, essas informações chegaram à liderança das agências de inteligência e também ao procurador-geral, mas a investigação não foi realizada. O que você acha? Por quê? Vou responder isso para você. A investigação não foi realizada porque a liderança do Partido Democrata, ou seja, leia-se da Casa Branca, sim, participou diretamente dessa correspondência. Por que eles iriam investigar a si mesmos? Eles já sabiam a resposta. Para aqueles que pensaram que algo assim nunca aconteceu na política americana moderna e, portanto, acham que isso é impossível, quero que vocês ouçam esta mensagem. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, apresentou novas evidências chocantes de que o ex-presidente Barack Obama e altos assessores do governo Obama conspiraram para minar a vitória do presidente Trump nas eleições de 2016 e sabotar a vontade democrática do povo americano. Publicamente, fingindo participar de uma transferência pacífica de poder, em privado, o ex-presidente Obama fez enormes e desprezíveis esforços para semear discórdia entre o público e sabotar seu sucessor, o presidente Trump. Bem, nada que a gente já não suspeitasse, certo? Nada que fosse nos surpreender muito. É exatamente isso que a gente meio que previa. Vou acrescentar mais um detalhe do qual tenho absoluta certeza. Parte desse dinheiro também acabava nos próprios bolsos de alguns cidadãos muito amorosos. E eles têm um grande amor pelo dinheiro. E um ódio enorme por qualquer pessoa. Esse é o Trump, que atrapalha eles a fazerem seus esquemas ou a pegar o dinheiro para si. Enfim, ele atrapalha a vida maravilhosa deles às nossas custas. É óbvio que você carregava sacos de dinheiro vivo para financiar sua própria campanha eleitoral. Cara, isso é simplesmente incrivelmente criminoso. Agora já é oficial. Tulsi Gabbard está conduzindo ativamente uma investigação sobre as mensagens interceptadas. Funcionários ucranianos conspiraram com a USAID para, sim, com a USAID, direcionar 200 milhões de dólares para a reeleição de Biden e do Partido Democrata. Exponha tudo isso. O dinheiro dos contribuintes, passado por uma série de transações, foi transferido para os Estados Unidos e lavado para a campanha de Joe Biden em 2024 e para o Comitê Nacional do Partido Democrata. Pela primeira vez, temos interceptações. A equipe de Tulsi Gabbard autorizou a desclassificação. A USAID iniciou investigação para identificar envolvidos e possíveis crimes. E, se sim, encaminhar o caso para o FBI nos próximos dias. Esses documentos desclassificados estão disponíveis em justthenews.com. Você pode consultá-los hoje. Os congressistas passaram o dia tentando obter o documento. Espero que Tulsi Gabbard se pronuncie hoje à noite sobre o andamento da investigação. Loucura. Era exatamente o que esperávamos. Pessoas deveriam estar presas por isso. Foi um grande esquema de lavagem de dinheiro. Mais uma revelação de OVNI. Agora sabemos a verdade.
Os democratas não queriam parar a guerra na Ucrânia, pois usaram isso como um esquema de propina para desviar o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos e financiar suas operações. Esse é o maior e mais corrupto escândalo da história dos Estados Unidos. Mas é hora de voltarmos aos nossos assuntos de hoje e aos acontecimentos atuais. Então, 1º de abril. Exatamente no dia que o mundo inteiro considera o dia da mentira, começam na Suprema Corte dos Estados Unidos as audiências que podem mudar para sempre o próprio conceito de cidadão americano. 250 crianças por ano. Aqui está um número sobre o qual não falam para você. 250 mil crianças, me desculpe. Que hoje recebem automaticamente a cidadania americana e que amanhã, se o tribunal disser sim, não a receberão. Mas essa é só a primeira história do episódio de hoje, porque tem uma segunda. E ela abalou Washington esta semana como nada havia abalado há muito tempo. Hillary Clinton? Sim, 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 Hillary Clinton. Sim, 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 ouçam com atenção. Vocês vão ficar tão surpresos que vão ficar de boca aberta. Ela pretende concorrer à presidência em 2020, neste ano? Eu sei o que vocês pensaram. Vocês pensaram que isso era uma piada, tipo de 1º de abril, não é? Os republicanos, inventaram essa história só para zoar os democratas. Dizem que eles estão tão mal de líderes que tiveram que tirar a Hillary do fundo do baú. Mas hoje eu vou provar para vocês com números, fatos, sementes, que isso não é uma piada. Isso não é uma piada de 1º de abril. A piada é que ela realmente pretende fazer isso, e que Clinton, talvez, e agora estou falando muito sério, seja a única chance real do Partido Democrata. Fiquem ligados. Em 30 minutos vocês vão pensar diferente. Eu garanto isso para vocês. Então, 1º de abril na Suprema Corte, uma história conhecida por todos, mas nunca por completo. Todos sabem, a América é um país único. Qualquer criança nascida em seu território automaticamente se torna cidadã. Isso está registrado. Supostamente está registrado na 14ª emenda da Constituição, adotada após a Guerra Civil. Mas o que a maioria não sabe é que essa emenda deu origem a toda uma indústria global. Milhares de mulheres grávidas da China, Rússia, México e de toda a América Latina vêm especialmente para os Estados Unidos bem nos estágios iniciais. Enquanto a barriga ainda não aparece. Elas ficam então na casa de parentes, em hotéis ou em casas alugadas especialmente para isso. Sim, 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 sim. Existem casas especiais para elas. E elas ficam mesmo depois que o visto expira. Ou seja, o visto acaba, mas elas continuam aqui. Elas dão à luz em hospitais americanos. E o filho delas automaticamente se torna o quê? Cidadão dos Estados Unidos. Para as turistas chinesas que vêm dar à luz na Califórnia, existem serviços completos. Advogados chineses, médicos chineses, cozinheiros chineses, motoristas chineses. Tudo entre os seus, tudo pronto. Ela veio, deu à luz, ficou. Mas é aí que começa o mais interessante. Porque um recém-nascido cidadão dos Estados Unidos não é apenas um passaporte, é uma locomotiva que puxa toda a família para dentro de portões fechados para os outros. Primeiro fica a mãe, a mãe do cidadão, né? Depois vem o pai, claro, não pode faltar o pai, né? Depois vem os outros filhos desse casal, irmãos e irmãs do cidadão, depois avós e avós. E quando um recém-nascido abria as portas da América para até 30 membros da família. 30. Então, quando Trump assumiu o segundo mandato, no primeiro dia ele assinou um decreto. Crianças nascidas nos Estados Unidos de mães que estão no país ilegalmente ou temporariamente não recebem cidadania. Bem, a menos que o pai seja cidadão ou residente permanente, eu não me lembro exatamente como isso foi formulado. Os tribunais de instâncias inferiores bloquearam o decreto. Ninguém apoiou a Casa Branca. Hoje, 1º de abril, o caso foi debatido na Suprema Corte. O foco do caso são, na verdade, palavras da 14ª emenda que não são muito claras de início, mas vou explicar. As palavras são, ou seja, sujeitos à jurisdição dela significa, por assim dizer, o nosso país, certo? Ou seja, sujeitos à jurisdição das leis do nosso país. Donald Trump interpreta assim. Para obter cidadania por nascimento, os pais devem estar no país legalmente e de forma permanente. Ou seja, nem diplomata, nem turista, estudante ou imigrante ilegal contam.
Os opositores do decreto dizem: estrangeiros em território dos Estados Unidos estão automaticamente sujeitos às leis americanas, exceto diplomatas e soldados de exércitos de ocupação. Se alguém nasce entre eles, não. Ninguém, nem mesmo os democratas, exigem que sejam aceitos como cidadãos. Os opositores têm um precedente. Em 1898, a Suprema Corte analisou um caso. Wong Kim Ark é uma criança nascida em São Francisco, filho de pais cidadãos chineses, e o tribunal o reconheceu como americano. Essa decisão, senhores, tem hoje 128 anos. Segundo analistas, as chances do governo Trump vencer são extremamente baixas, mas o principal mistério não é se Trump vai ganhar. O principal mistério é se o tribunal tomará uma decisão ampla que reescreverá a Constituição ou uma decisão restrita que deixará tudo para o Congresso. A resposta, bem, nós saberemos bem, no máximo até o final de junho de 2026. Agora, por que os democratas, afinal, defendem esse sistema com tanta veemência? Eles defendem que não se pode expulsar criminosos. Bem, no geral, eles defendem muitas coisas interessantes. Então, essa é uma pergunta que, na verdade, muitas vezes é feita em voz alta. Por quê? Por quê? Por que eles? Porque eles defendem isso com tanta firmeza, né? Bem, a resposta oficial, histórica. A emenda foi adotada para libertar os escravos que também não tinham status legal. E os democratas dizem que esse é o espírito da América, mas também existe uma resposta não oficial que se chama cálculo eleitoral. Bem, digamos, os latino-americanos são o maior grupo demográfico e o que mais cresce no país. Milhões de famílias têm status misto. Uma criança é cidadã, outra não. No entanto, acabar com a cidadania por nascimento é uma ameaça direta às suas famílias, ou seja, é um interesse político direto do Partido Democrata. Trump chama esse sistema de algo que os pais fundadores nunca tiveram em mente e, para ser sincero, ele está certo em relação aos pais fundadores. Simplesmente não poderia passar pela cabeça deles que o país se tornaria tão atraente. Nos Estados Unidos, pessoas enviam esposas grávidas para viverem sozinhas em outro país só para a criança se tornar uma âncora para a família. Bem, tudo bem, e agora bomba, bomba, bomba? A segunda história é aquela que Washington tem discutido em sussurros há várias semanas. Hillary Clinton, 2028. Ou pela terceira vez eu ouço sua risada. Tudo bem, riam. Porque foi exatamente assim que todos reagiram antes de eu mostrar o que vou mostrar, agora. Vamos começar com uma pergunta que parece simples. Afinal, quem será o próximo candidato dos democratas? Harris? Newsom, Buttigieg? Ocasio-Cortez? Vamos analisar cada um com fatos, e vocês mesmos verão o que está acontecendo com esse belo grupo, como a própria Clinton chamou em Munique, na Conferência de Munique, em fevereiro deste ano. Então, de acordo com os dados do Real Clear Politics de março de 2026, neste exato momento, está liderando entre os democratas. Só não desmaiem, Kamala Harris, ela está em primeiro, Kamala Harris, líder das pesquisas. Sério. A mesma Kamala Harris que, em 2020, saiu da corrida antes mesmo das primeiras prévias porque sua popularidade caiu até onde? Até zero. A mesma Harris que, em 2024, não foi eleita, mas nomeada no último momento quando Biden foi forçado a renunciar, a mesma Harris que perdeu para Trump. Ouçam como ela fala, literalmente sem cortes. Vou lhes dar algumas de suas declarações. A importância da passagem do tempo. Quando você pensa sobre isso, há uma enorme importância na passagem do tempo. Ponto final. É isso. Ela estava falando sobre os problemas da educação, ou estamos lutando pela democracia. Entenda a diferença, seguindo em frente, entenda a diferença, ponto final, fim da frase. E finalmente a obra-prima filosófica que foi reimpressa em todas as línguas do mundo. O que pode ser, a libertação do que seria o que foi. O principal é que ela repetiu isso várias vezes em diferentes fóruns. Mais uma vez, o que pode ser, liberto do que foi, o que foi. Até agora não consigo entender o que ela quis dizer.
em que 2028 é diferente de 2024 em nada. Harris, a mesma mente brilhante e lógica impecável. Agora o segundo, ou seja, o número 2, o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Embalagem bonita, cabelo excelente, dentes perfeitos, terno caro, bem ajustado, fala bem e tem uma aparência muito presidencial. Aqui está o que você precisa saber sobre o estado dele. E isso não é uma opinião, são números. Incêndios. Gavin Newsom afirmou que limpou 90 mil acres de faixas corta-fogo. Foi investigado e o número real é 11.399. Não são 90 mil, é um exagero de 690%. Errou? Simplesmente errou? Depois ele cortou mais 101 milhões dos programas de combate a incêndios. E alguns meses depois, como resultado disso, uma catástrofe em Los Angeles. 16 mil casas destruídas, pessoas ficando sem teto. Em 7 anos, Newsom gastou 27 bilhões com eles. Uma auditoria foi feita nesse programa. Em 2024... o Estado não consegue rastrear os gastos nem medir os resultados. Enquanto isso, de acordo com outras fontes que mediram os resultados, a população de pessoas em situação de rua aumentou em 31,6% e foram gastos 27 bilhões dos nossos dólares. Durante a Covid, Newsom fechou negócios e proibiu sair sem máscara, mas ele mesmo jantava sem máscara no restaurante de luxo French Laundry com 20 amigos, todos também sem máscara. O departamento de emprego dele pagou 33 bilhões de dólares para fraudadores. Nunca os verificou. A gasolina está quase 50% mais cara do que a média nacional. Das 43 refinarias de petróleo, restaram apenas 7 no território da Califórnia. Em 2025, Gavin Newsom foi forçado a mudar completamente de posição e apoiar a expansão da extração de petróleo, ou seja, reconhecendo assim que sua política fracassou. Agora, sobre a população, em 6 anos, 1,7 milhão de pessoas deixaram a Califórnia. Tesla, Oracle e Charles Schwab se mudaram para o Texas. Quando Newsom for aos debates e disser "eu sei como administrar o país", seu oponente simplesmente vai abrir o mapa da Califórnia e apontar para ele em silêncio. Tem outro titã do pensamento democrata, Pete Buttigieg, um homem que nunca está presente quando é necessário, assim que precisa dele, ele não está, fala 7 idiomas, se apresenta muito bem no palco, na frente das câmeras. Aqui está uma história que você precisa saber. 21 anos. Perto da costa da Califórnia, há um número recorde de navios porta-contêineres. As prateleiras das lojas estão ficando vazias, o Natal está ameaçado, o país está em uma crise logística e o ministro dos Transportes dos Estados Unidos é Pete Buttigieg. E onde ele está? Os documentos mostram que, do meio de agosto até 6 de outubro, não há nenhuma reunião na agenda dele. Pete Buttigieg tirou licença paternidade. Se acrescentarmos que tanto ele quanto o parceiro dele são homens e, portanto, nenhum dos dois poderia dar à luz, fica claro que a criança foi gerada com o esperma dele ou do parceiro. Ou será que simplesmente adotaram? O importante é que ele não precisava amamentar essa criança. Eu estava sufocando. Ele saiu discretamente, sem avisar, de licença paternidade, dizendo: "Tenho esse direito. 2022 ameaça de uma greve nacional dos ferroviários, negociações no limite, e onde está o ministro dos Transportes?" De repente os caras perguntam: "Ele sumiu? Não está por aqui?" Descobriu-se que ele estava em férias há muito tempo planejadas em Portugal, e ainda por cima, em vinícolas. 2023 East Palestine sai dos trilhos. Um trem com produtos químicos perigosos passa, moradores se intoxicam durante protesto e o prefeito ouve da plateia: "Onde está Buttigieg?" Trump, que não é presidente nem ministro, corre para lá e Buttigieg também aparece. No dia seguinte à visita de Trump, disseram para ele: "Anda logo", e ele correu para lá. E mais um fato. O Emerson College entrevistou eleitores negros. Quem vocês querem ver como candidato do Partido Democrata? Em 28, Buttigieg recebeu 0 votos.
Sem o Sul Negro, um democrata não vence as primárias. Isso não é opinião, é matemática. Agora, a quarta e última de quem falaremos é Alexandria Ocasio-Cortez. Não são só 4, mas este é o primeiro grupo de 4. Os principais atributos de Alexandria Ocasio-Cortez em inglês, em russo: energia, energia sem resultado, só energia e pronto. Instagram, juventude e paixão. Mas aqui está algo que talvez você não saiba. Em 2019, Alexandria Ocasio-Cortez bloqueou a chegada da Amazon a Nova York. Ela comemorou isso como uma vitória. E o governador Cuomo, que é do mesmo partido que ela, chamou isso de uma perda de 25 a 40 mil empregos e 30 bilhões em receitas fiscais para a cidade por ano. O novo Acordo Verde proposto por ela está estimado em 93 trilhões de dólares, o que é mais do que o PIB de todos os países do mundo juntos em 3 anos. Nenhum economista explicou de onde esse dinheiro viria. Felizmente, o projeto de lei não foi aprovado, mesmo quando havia recursos. Os democratas controlaram as 2 casas do Congresso por 7 anos e, durante esse tempo, não aprovaram nenhuma lei significativa de forma independente. Nenhuma sequer. O que ela faz lá, ela faz só para se exibir. Em março de 2026, uma denúncia foi feita à Comissão Federal Eleitoral porque Alexandria Ocasio-Cortez gastou 18.725 dólares dos fundos de campanha. Na psiquiatra. Além disso, ele é especialista em terapia com cetamina. Espero que você saiba o que é isso. Ela registrou como consultas de liderança. Além disso, 53 mil dólares foram gastos em hotéis de luxo com dinheiro de doadores. Então vamos ver como dizem o que temos aqui. Uma vice-presidente derrotada que não consegue dizer 2 frases de forma que dê para entender o que ela disse. Um governador cujo estado perde pessoas e negócios. Um ministro dos transportes ausente nas crises e sempre de férias. E um congressista sem leis aprovadas envolvido em escândalo com psiquiatra. Um belo grupo, como disse Hillary Clinton. E agora surge a pergunta que está no ar. Existe mais alguém? Aqui está Hillary Clinton, como se diz, 5 argumentos. Primeiro argumento. Em fevereiro de 2026, Hillary Clinton prestou depoimento por 7 horas perante o Comitê do Congresso no caso Epstein. Agora compare isso com Biden em 2024, que não conseguia fazer uma coletiva de imprensa sem gaguejar. Idade é apenas um número no passaporte, o que importa é o estado funcional. Em 2026, Clinton estava mais afiada do que Biden em 2022. O argumento do segundo carro, que foi construído durante 30 anos. Na política existem 3 recursos: reconhecimento, organização e dinheiro. Clinton é conhecido na Alemanha e no Japão, em Israel e na Holanda, na Rússia, em Uganda. Isso não é só um reconhecimento americano, mas global, com rede de doadores, conexões partidárias e contatos na mídia. São 3 décadas de trabalho, às vezes chantagem, às vezes suborno, às vezes simplesmente trabalho. O terceiro argumento é a matemática, que ninguém calcula em voz alta. Quando nas primárias aparecem 10 a 15 candidatos, os votos se fragmentam. Sanders venceu New Hampshire em 2020 com 25%, simplesmente porque os outros 75% foram divididos entre todos os demais. Se houvesse 2 pessoas, Sanders teria 25 e alguém teria 75. Clinton tem um núcleo estável de 20 a 25% do eleitorado democrata entre mais de 15 pessoas. Isso é suficiente para vencer nos primeiros estados, e os primeiros estados criam um impulso, e esse impulso leva à vitória. O quarto argumento é que o corredor centrista está aberto e vazio. O Partido Democrata está dividido entre a esquerda e os centristas, o corredor centrista. Em 2028, a mais vulnerável é a Harris, ela é fraca, e Newsom carrega o peso da Califórnia. Shapiro é outro possível candidato que ainda não apareceu no topo, mas tudo pode mudar, ele tem um problema com Israel. Clinton é o único peso pesado nesse corredor. Ela passou décadas equilibrando entre a esquerda e o centro, sabe como agradar a ambos na medida certa para vencer nas primárias. Ninguém garante depois a vitória sobre o republicano, mas pelo menos conseguir se destacar e se tornar o representante do Partido Democrata na corrida presidencial quando restam 2 pessoas, um republicano e um democrata.
Talvez haja até um quinto argumento. A última disputa pessoal, Clinton perdeu para Trump em 2016, essa é o acerto de contas dela. Políticos movidos por motivação pessoal, não apenas por cálculo de carreira, lutam de forma diferente, mais feroz, mais persistente, mais inteligente. Mesmo quando ela foi perguntada em Munique sobre 2028, ela disse, não, mas depois acrescentou. A popularidade de Trump caiu, parece que os democratas vão ganhar as eleições de meio de mandato, o partido tem boas perspectivas. Isso não é o discurso de alguém que se aposentou. E agora tem mais uma coisa. Ela vai para New Hampshire para um evento de arrecadação de fundos em abril. New Hampshire é um dos primeiros estados nas prévias. Políticos não vão para lá à toa. E, claro, há quem seja contra também. Primeiro, ela vai ter 81 anos, Biden também tinha 81, claro, idade não é só um número no passaporte, mas mesmo assim, 81 anos não é pouca coisa. Agora, ela já perdeu em 2016. Ela ganhou no voto popular por 3 milhões de votos, mas foi derrotada pelo colégio eleitoral e por alguns milhares de votos em 3 estados. Isso não foi uma derrota esmagadora, mas uma derrota técnica apertada. Em 2028, Trump não vai concorrer. O candidato republicano será novo, mas o ódio ao Trump não vai desaparecer. E Clinton é o principal símbolo disso. Então tudo pode acontecer agora. O que ela disse, tanto faz, disse ou não disse. Mas ela vai para New Hampshire, comenta sobre política, acompanha as pesquisas. Políticos dizem não, até dizerem sim, até que chegue o momento. Pois é, eu suspeito que Hillary Clinton está esperando por esse momento. E para concluir, 2 eventos em um só dia. Em 1º de abril de 2026, na Suprema Corte, decide-se quem tem o direito de ser chamado de americano, 128 anos após o precedente contra uma ordem executiva presidencial. A resposta sairá até o final de junho. E, paralelamente, o movimento silencioso e quase imperceptível de uma mulher que todos já haviam enterrado politicamente. Ela vai para New Hampshire, ela observa, ela espera. O campo democrata é fraco. Kamala Harris já perdeu para Gavin Newsom e tem o peso da Califórnia. Pete Buttigieg some na crise e a AOC é vista como esquerdista demais para ganhar. Clinton está em forma, mas não tem carro. Ao longo do mapa de Récova, carro, máquina. Quer dizer, a máquina partidária com dinheiro, com a matemática a seu favor, 20 a 25% do eleitorado por ela, com uma conta pessoal que não foi fechada, uma chance real? Sim, real. Se essa análise trouxe algo novo para você, clique no sino, inscreva-se, é totalmente de graça e ative o sino. E se quiser apoiar o canal e ter acesso a análises mais completas, o patrocínio custa $4 por mês, o link também vai estar na descrição do vídeo. Até a próxima, acho que até amanhã.